Muito bom dia, bom fim de semana, são 10h24. Temos então tudo preparado para mais uma edição do Visto Fora com a Olivia Bonamici, aqui em estúdio, a Begonha Nigas, a partir de Vigo, na Galiza. Bom dia aos dois. Bom dia. Muito bom dia desde a Galiza. Bom, e connosco também está o jornalista da Renascença Miguel Coelho para conversarmos então sobre alguns dos temas que marcaram a semana. Miguel, vamos em frente. Sim, bom dia a todos. Esta semana já estamos um pouco mais apertados, porque afinal já somos mais de 8 mil milhões, mas com jeito cabemos. Lá mais para a frente vamos querer ouvir o que o Olivier e a Begonha têm para dizer sobre temas como a entrevista de Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou sobre o caso das suspeitas de crimes de ódio a envolver quase 600 elementos das forças de segurança em Portugal. Mas primeiro vamos às questões europeias e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Na atualidade europeia, a semana ficou marcada pelo caso do míssil que caiu na Polónia, causando 2 mortos. Ao que sabemos hoje, terá sido um engenho antiaéreo ucraniano, embora o presidente Zelensky continue a negar e a Rússia, por seu turno, garanta que não teve qualquer responsabilidade, como se não tivesse levado a cabo bombardeamentos massivos um pouco por toda a Ucrânia no dia anterior. Mas, enfim, como é que viram este incidente que chegou a fazer temer, Olivier, um alastramento da guerra? Sim, é algo bastante complexo, bastante como, quer dizer, ilações, eu acho, para tirar do que aconteceu. Eu diria, a primeira coisa é o susto. Eu acho que o susto que quase toda a gente apanhou após este incidente que aconteceu. Depois, dizer que é preciso nunca esquecer que o principal país agressor é a Rússia, e, portanto, a partir do momento em que a Rússia ataca, é normal que a Ucrânia responda. Este tipo de incidente pode acontecer. Neste caso, que se procura defender. Sim, exatamente. No entanto, é preciso não cair, não adoptar, eu diria, um software básico anti-russo. Uma coisa é dizer que a responsabilidade é da Rússia por causa da guerra, outra coisa não é porque acontece qualquer evento que a culpa automaticamente é da Rússia. Seria um erro tremendo cair nisto. Mas foi o que ouvimos em alguns médias internacionais. Exatamente. E eu diria que é um pouco, lá está outra ilação, um pouco o histerismo, porque mesmo que vamos imaginar que a Rússia fosse responsável neste facto do míssil. O artigo 5 da NATO não diz que será automática a resposta da NATO. Primeiro é o artigo 4 da NATO, uma reunião. E além disso, teria que ser provado que este ataque fosse deliberado. Portanto, a partir daí, sim, poderia haver. Mas, no entanto, é preciso não cair no erro, no histerismo, e dizer que, não, por exemplo, poderia haver uma não-intencionalidade da Rússia. E neste caso, como é evidente, a resposta da NATO não seria automaticamente responder diretamente à Rússia. Portanto, é preciso algum bom senso nisto tudo. Eu diria que Joe Biden, na minha opinião, teve, ele sim, neste aspecto, um bom senso, como uma resposta rápida e não culpabilizando a Rússia. Sim, sendo que a própria Polónia, que muitas vezes é apontada como, enfim, um regime que reage com sangue quente àquilo que são as atuações de Moscovo, desta vez também reagiu com bastante prudência, à semelhança em geral do que aconteceu com a NATO, sobretudo naquela fase inicial em que de facto circulavam notícias de que seria um ou mais mísseis russos, o que não veio a comprovar-se. Foi, apesar de tudo, Begonha, um bom teste à prudência e ao sangue frio dos responsáveis da Aliança Atlântica? Sin dúvida. Acho que conseguirán dar a volta a tortilla que nos dicemos en español, non é? Já que a omelete, porque conseguiran mesmo dar a volta. Unha situación que todos recibimos, eu recebo puntualmente alertas no meu telemóvel de noticias, e todos cando vimos a noticia, non é, do mísil na Polonia, que pensamos? Pensamos, xa estamos. Mas foi moito ben dirixido e direccionado pela NATO, e ao mesmo tempo, como dicía Olivier, moito ben tamén xestionado e pensado por parte dos Estados Unidos. E eu insisto nunha idea que dicía que a semana pasada, e é que as negociações entre Rusia e a Ucrania están en marcha. Realmente eu acho que estamos a ter negociações. Então, a Ucrania, o que destacan moitos analistas españois estes días cá en España, é que a Ucrania e o Zelensky se teñen tamén de preparar para ceder tamén algo. É dizer, a vitoria non vai ser total.
É verdade que o Putin, neste momento, para mí, o principal perigo, colegas, é que o Putin é un animal ferido. E os animais feridos son moito perigosos, porque son capaces de facer cualquier coisa e de testar tamén ao resto do mundo. Mas, se realmente, e oxalá que sexa así, houberen como parece que a estas negociações que están sobre a mesa, e parece ser que sí, pois podemos ter un pequenino sinal de esperanza. E, sobre todo, este teste serveu para ver que a NATO e a comunidade internacional non está disposta da primeira ocasión, algo así parecido, a ir a um combate total, a uma guerra total global. E houve também notícias de que o próprio Zelensky foi repreendido pelos Estados Unidos Sim, pela insistência sim. em afirmar que não se tratou de um míssil ucraniano, Sim. contra todas as evidências corroboradas, nomeadamente pela Polónia e pelos Estados Unidos. Mas Sí, esta atitude de Zelensky... O bom é que rapidamente se corroborou isto e então Deixa-me ficamos só ouvir todos o mais Olivier. tranquilos. Esta atitude de Zelensky não poderá passar também aqui uma imagem de alguma obstinação ou de alguma cegueira à realidade com efeitos negativos para a credibilidade do próprio presidente da Ucrânia? Eu acho que ele cometeu um erro de comunicação enorme. Eu diria que na sua estratégia de comunicação, porque apesar de estar em um país em guerra, cada país terá a sua estratégia de comunicação. Eu acho que é o principal erro até agora de Vladimir Zelensky. Porque eu acho que claro, ele sente-se isolado um pouco, porque é verdade que recebe a ajuda dos países ocidentais, mas o país dele está a ser alvo de um terrível ataque. E sente-se isolado. E não sei, senti que de uma certa forma, não é que ele queria a escalada, não é? Mas, de uma certa forma, eu senti alguma cegueira do tipo... Claro, a culpa é dos russos, não é? E não se pode acabar uma guerra amplificando a guerra. Termine-se a guerra com as negociações, que é demasiado cedo agora para entrar em negociações, mas, sobretudo, não amplificar a guerra, e para mim foi um erro de Vladimir Zelensky na comunicação dele. Porque este caso pode ser, ou poderia ser, inclusive, aproveitado por Zelensky para evidenciar a necessidade de ser fornecida à Ucrânia uma forma de armamento mais moderna que evitasse justamente estes incidentes com mísseis antiquados. Mas para a Rússia, Begonha, que dias antes tinha sido obrigada a retirar de Kherson, este caso não acaba por, pelo menos, desviar atenções dessa autêntica humilhação que os russos sofreram? Sim, pode-se ver assim, mas sobretudo é o que comentaba Olivier agora, é dizer, até agora tiñamos ao Zelensky nun patamar moito alto, e continuamos a ter, non é? Porque este homem ten feito moita coisa, ten sido un auténtico líder, non é? Para con o seu povo. Sobretudo un resistente. Mas pela súa insistencia, a súa resistencia, a súa forza, mas esta grande capacidade de comunicación non significa que tú todo o que comuniques sexa certo ou posa ser creído ou creível por toda a comunidade internacional. Então, para mí, o positivo de todo isto é que rapidamente, como hoxe en día temos moita información, rapidamente todo iso se testou e se demostrou que realmente os mísseis eran da Ucrânia, non é? Sim. Mas, sobretudo, para a Rússia, eu insisto na mesma ideia que dicía antes, e é que o Putin é moito perigoso, é un animal ferido, e é verdade que agora se desviaran as atenções para a parte da Ucrânia, mas a guerra continúa, e para min a chave nestes próximos meses é saber qual é que vai ser o seguinte passo da Rússia para se defender e qual é que vai ser a resistência das duas forças. E depois, a comunidade internacional, nomeadamente, aliás, a Europa, eu acho que estamos xa un bocado cansados, xa investimos moito diñeiro en armamento para enviar a Ucrânia, e então até onde que vamos aguantar os países, os Estados Unidos, a NATO, a Europa, aguantar para enviar máis e máis e máis e máis e dar máis diñeiro a Ucrânia para se defender. Acho que estamos en crise. Veremos. E então agora todo este equilíbrio de forças vai ser decisivo e determinante. Veremos o que traz o futuro. Para já, gostava de mudar de tema para ouvi-los sobre outro assunto que tem causado grande controvérsia, em especial na Europa, mas em geral no chamado mundo ocidental, que é a situação dos direitos humanos no Qatar, não é? O país que se prepara então para receber a partir de domingo o Mundial de Futebol, e de resto a seleção portuguesa está prestes a partir precisamente
precisamente a caminho do Qatar, ao final da manhã. Temos ouvido muitas críticas à realização do Campeonato do Mundo, num país que mantém políticas discriminatórias de mulheres, persegue minorias sexuais, para além de ser acusado de exploração e morte de milhares de trabalhadores nas obras dos estádios. São realidades, Olivier, que de alguma forma podem manchar a competição, ou é possível separar os dois planos, como o próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa deixou entender ontem à noite? As críticas sobre o Qatar são justas. Agora, eu diria que há uma certa hipocrisia, porque, quer dizer, neste caso, a FIFA nunca devia ter escolhido o Qatar. Mas agora já está. Agora já está. Ou seja, o erro foi cometido em 2010, aliás, recordando que dos 22 membros, porque o FIFA do Comitê Executivo tem 24 membros, portanto, 22 votaram, 16 entre eles tiveram problema com a justiça. Sem esquecer, pelo caminho, tivemos 16. já o Mundial da Rússia. Exato. 16 pessoas que votaram entre 22 já tiveram problema com a justiça. Agora, também, eu diria, é preciso não ter apenas uma visão, eu diria, apenas ocidental. E vou dar um exemplo que aconteceu, que me chocou bastante, sobre o alegado pagamento dos adeptos da Índia no Qatar. Eu digo alegado porque, primeiro, não há prova nenhuma que eles foram pagos. Segundo ponto, eu falo pelo lado francês, a comunicação social francesa, numa primeira fase quase gozou com eles e gozou com o Qatar, até descobrirem que existia de facto um grupo de adeptos da seleção francesa no Qatar desde há 3 anos. E como dizem bem Elisabeth Reis, achou na Renascença, que a Elisabeth Reis é a pessoa que é responsável do grupo de adeptos de Portugal no Qatar, não é preciso ser português para apoiar a seleção portuguesa. E eu acho que é preciso ter muito cuidado com as críticas. Algumas são justas e outras vezes eu diria que é uma espécie de visão ocidental completamente errada. Begonha, como é que vês o que tem sido dito sobre o Qatar e as várias formas de protesto já anunciadas contra a situação naquele país durante o Campeonato do Mundo? Com muita preocupação. Vamos ver, é que isto non ten lógica nenhuma. Primeiro, facer un mundial, o desporto, sobre todo, é unha mensaxe, non é? O desporto é democracia, o desporto é tentar chegar a ser as xoes máis xovens, é unha serie de principios, non é? E que acontece con este mundial? Primeiro, un país antidemocrático, un país no que os direitos dos homosexuais, das mulleres, está totalmente de lado, non é? E un país, sobre todo, que nos está a condicionar a súa temperatura e demais neste momento e o seu clima para ter de facer un mundial primeiro en pleno inverno e parar todas as ligas dos nosos países con o conseguinte, o que significa iso, non é? Parar as ligas nacionais e ter os xogadores e os deportistas parados, non é? E depois que non é un bon exemplo, non é? Agora, eu estaba a acompañar hoxe de mañá a entrevista que lle fixera no programa de Carlos Herrera na cadena COPE a Manolo Lama, que é un dos grandes xornalistas desportivos españois, e ele está xa en Qatar, non é? Enviado pela cadena COPE, e estaba a explicar un bocado todo o proceso para chegar a Qatar, é dizer, para chegar a Qatar e depois en Qatar todo o que se ten de cumprir, non é? Para que, então, primeiro, non se deixa chegar a cualquier persoa, a cualquier adepto portugués que nos estés a ouvir agora, non pode ir a Qatar a ver os xogos. Ten de ter un billete previamente comprado, ten de ter unha serie de permisos previamente todo xa feito. É dizer, non é chegar como nós en cualquier outro país que podemos viaxar. Sim, mas isso são realidades que, apesar de tudo, já aconteceram noutras ocasiões. Tivemos os Jogos Olímpicos na China, por exemplo, que não foi também propriamente... Não foi propriamente um exemplo de democracia associada ao desporto, não é? Muito bem, estamos no Visto Fora com o Begonha Niguez e o Olivier Bonamici. Já a seguir vamos aos temas nacionais da semana. Aproveito para lembrar que este programa que aqui fazemos sempre à sexta-feira é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádio. Euronet Plus. Bom, e a avançar então para os temas nacionais, numa semana que ficou marcada pela reportagem do novo consórcio de jornalistas portugueses de investigação que denunciou alegados crimes de ódio nas redes sociais por parte de quase 600 elementos da PSP e da GNR. Foi, entretanto, ordenado um inquérito pelo Governo e o Ministério Público está já também a investigar, mas ainda que seja preciso esperar, claro, pelo apuramento dos factos, Olivier, como é que olhas para estes indícios? Com muita preocupação. E pela dimensão, não é? Sim, do número de pessoas envolvidas. O que acontece? Eu vou comparar com o caso francês. Em França, sabemos, em função do trabalho, quem vota para quem. Portanto, em França, 60% dos polícias votaram para Le Pen. 60%.
na segunda volta, enquanto a população francesa votou 45%. Bom, em Portugal não há os números, mas eu estou convicto que a maioria dos polícias, estou convicto que os polícias, há muitos polícios que votam no Chega. Mas isto não é um crime. Votar num partido de extrema-direita não é um crime. O que é um crime é que dentro deste movimento de extrema-direita, não é que sejam em França, em Espanha, em Portugal, os três países que nos interessam muitas vezes aqui, existem dentro da extrema-direita elementos muito perigosos. E são estes elementos que têm de ser condenados absolutamente. E mais, ainda mais quando tu és representante da República, que é o caso da polícia. Mas porquê que estes partidos, muitos polícias? Porque a verdade é que a extrema-direita defende, pode ser às vezes de forma cega, mas defende muito a polícia. E é evidente que a polícia sente-se defendida de uma certa forma mais por partido de extrema-direita. Isto é a minha análise, não é? E depois o segundo ponto, é preciso dizer alguma coisa importante. Não é nenhum crime dizer que Mamadou Ba, a senhora Joacina e Catarina Martins, por exemplo, como vi num post, sejam, por exemplo, têm que ser combatidos. Isto não é nenhum crime. O que é crime, e isto sim, eu li isto em algumas mensagens, é quando tu apelas ao ódio e quando tu fazes comentários racistas. E isto é absolutamente que o Ministério da Administração Interna tem que avaliar, que é o direito da liberdade de expressão. Isto tu tens o direito de dizer, tu tens o direito de dizer algumas coisas. Outra coisa é apelar ao ódio. Isto é pura e simplesmente escandaloso. Eu recordo que há 3 semanas, aqui na Renascença, o diretor nacional da PSP dizia que casos de extremismo na polícia seriam fenómenos pontuais e, à medida que fossem conhecidos, seriam alvo de sanção. Isto pode, de alguma forma, vir a provar, Begonha, que a infiltração de extremistas é mais vasta do que os responsáveis da polícia têm feito crer? Poderia ser. Lembremos-nos quando é que vimos realmente que poderia haver esta infiltração. Como dizia Oliveira um momento, foi em 2011. Eu cobri todo isto como jornalista. Lembro-me perfeitamente daquela noite, daquele protesto incrível diante do Parlamento, da Assembleia da República, onde houve todo tipo de confrontos, de protestos que saiu em todos os jornais internacionais. Já se começou a falar nesse momento dessas infiltrações extremistas de extrema-direita dentro do que a polícia em Portugal. Sem dúvida, este é um problema. Eu acho que devemos chamar as coisas pelo seu nome. É um problema. Não é algo pontual. Todo aponta, nós não estamos lá dentro, mas pelos fatos, pelo que estamos a ver, pelo que estamos a acompanhar nos últimos anos, todo aponta a que sí que há infiltrações. Então, eu acho que este caso se debe seguir também com transparência e, por que não, devemos acompanhar, e os jornalistas devem acompanhar, e a opinião pública também acompanhar, porque este tipo de acontecimentos e de circunstâncias nas redes sociais também não é nada bom, não dá uma boa imagem para as forças de segurança. Então, as coisas devemos chamar pelo seu nome, claramente. Sim. Tivemos também esta semana novos episódios, aqui um tema bastante diferente, mas desse autêntico thriller que é Costa contra Costa. Já sabemos que há livros que dão bons filmes e as memórias do ex-governador do Banco de Portugal estão aí para o provar. Já tiraram alguma conclusão ou vão esperar pela sequela, Olivier? Quer esperar pela sequela. Eu acho que é muito precipitado a tirar ilações deste thriller, não é? Eu diria, pode vir a dar ainda um bom filme de tribunal. Sim, algo que me fez apenas isso sorrir, de uma certa forma, é que a apresentação do livro parecia um comício da direita portuguesa. E eu, quando vejo isso, às vezes fico um pouco quando são quase mais ou menos todos ali, tipo da mesma família. Sim, mas também havia alguns representantes de antigos governos socialistas. Sim, mas havia quase todos os grandes nomes da direita portuguesa estavam lá, exceto o Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente, sabemos que ele é de esquerda, mas de qualquer modo, estou a dizer que a mim faz-me sempre um pouco de confusão. Isto pode haver um aproveitamento político, mas sobre o caso em si, eu acho que é preciso esperar. Begonha, como é que tens acompanhado este caso de Costa contra Costa? Primeiro, a pessoa que escreveu o livro, o Luís Rosa, é un grande xornalista, non é, de investigación, que há moitos anos que anda nisto, e é unha persoa, eu acho, que moito ben preparada, non é, e que coñece todo o que ten a ver co este tipo de temas en Portugal. E alén de todo isto, efectivamente, isto é un axustamento de contas,
Sin dúvida. Por que están a sair agora todas estas coisas? Por quê? Porque está clarísimo que houve esses problemas. E acho que este libro nos pode dar moitas pistas e sería un libro moito interesante para ser leído tamén para ser lido por moitas persoas. Non acho que aquí non se trata de sensacionalismo, se trata de verdades. E entón estamos a ver como isto é un fin tamén dunha etapa. Eu estou neste visto de fora, agora que ando tanto fora de Portugal, nesta outra orilla, non é? Outra margem. Do Miño, na Galiza. Vexo realmente que isto é o fin dunha etapa e o fin da etapa Costa está-se a aproximar, porque estás a falar de Costa António. Claro, de Costa António, sí. O fin está-se a aproximar, non é? Bem, já falaste... E então estamos a ver que están a surgir moitos escândalos, muita coisa... E o que mais se verá. É interessante. Falaste aqui de ajustes de contas e temos de falar daquele que mais deu que falar nos últimos dias, que é o ajuste de contas de Cristiano Ronaldo com o Manchester United, não é? Ele que nos habituou nos últimos 20 anos a ser notícia por exibições gloriosas, agora tem sido sobretudo manchete por controvérsias e neste caso pela entrevista que deu e em que Ronaldo atira em quase todas as direções. Como é que viste esta entrevista, Olivier, e o momento escolhido? Foi mesmo em vésperas de Ronaldo entrar ao serviço da seleção portuguesa no Mundial do Qatar. A confirmação que o Cristiano Ronaldo não aceita qualquer crítica. É pena, porque eu acho que, mesmo sendo um dos melhores jogadores da história, ele tem todo o direito a ser criticado. Eu não estou a perceber porque que, quando tu faz parte do top 3 da história do futebol, mesmo assim, numa situação pontual, não pode ser criticado, desde que esta crítica não atinja a pessoa. Não é o pai de família, como é evidente. A partir disso seria escandaloso, de facto. E é escandaloso quando acontece. A partir do momento em que alguém diz que o Cristiano Ronaldo joga mal, que às vezes tem atitudes lá no Manchester United pouco, correto. Qual é o drama de uma crítica? Qual é o drama de uma crítica? Mas é uma entrevista que pode ser contraproducente para o próprio e até para a seleção nacional? Sim, eu diria isso para terminar sobre isto, para responder bem a tua pergunta, que é, existe o risco de ele sair pela porta pequena do futebol. Existe um risco. Segundo ponto, a imagem dele lá fora é terrível. Mas é cada vez pior. Não só do esportista em si, quem é que coloca a causa a cuidado dele? Ninguém, né? Não conheço ninguém. Mas a imagem em si está manchada lá fora. Duas coisas. Ou pode prejudicar Portugal, primeira hipótese, pode perfeitamente prejudicar Portugal, se houver demasiadas perguntas, ter um clima pesado, se ele vai jogar, não vai jogar, etc. Mas também há a segunda hipótese, que eu não coloco de parte. Cuidado quando a Begonisi, quando é um animal ferido, cuidado com um gênio do futebol que ele é, porque o orgulho dele está ferido, ele sabe das críticas, lá, não só em Portugal, como no mundo inteiro, e cuidado ao acordar do Cristiano Ronaldo. Acho que essa é a expectativa secreta dos portugueses. Begonha. Sí, é un animal ferido, exactamente, é un animal ferido e non há nada pior nesta vida, mas en cualquier campo da vida, en cualquier campo profesional, que non saber ir embora a tempo, non saber dizer adeus a tempo. O Ronaldo é grandísimo, é un dos grandes futebolistas do mundo, da historia do futebol. Para algúns é o mellor, para moitos é o mellor, ou ten sido un dos 3 mellores do mundo, como dicía Olivier, iso non há dúbida. E entón, por que non se sabe ir a tempo? O Ronaldo ten de saber que por moito ben que estexa, aínda físicamente, xa non pode estar igual que há 3, 4 anos. Muito bem. Para todos chega un tempo. E entón é unha pena este tipo de entrevistas. Por exemplo, cá en España, esta entrevista destacouse en todos lados e non da mellor maneira. O que está a dizer Olivier é mesmo certo. A súa grande imaxen, a imaxen que tiña o Ronaldo sensacional, estáse a perder. Está-se a perder. Muito bem, fica então a tua ideia, porque agora faltam 12 minutos para as 11, está na altura do Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Esta é a altura do Visto de Fora, em que pomos à prova o Olivier e a Begonha. Tenho de descobrir o significado de uma expressão bem portuguesa. Vamos ver se voltam a acertar, tal como na semana passada. Desta vez, queremos que nos digam o que é, se calhar já vos aconteceu, ter falta de chá. A falta de chá é falta de charme. Não, e só que tu tens agora, estás todo despenteado.
Ele puxou os auscultadores Imagino para trás. como estará Olivier neste momento. Imagino perfeitamente. Parece que acabaste de vir do Cabo da Roca. Begonha está sempre a dizer que eu tenho charme. Oh. Mas não é isso. Ai. Begonha, tens uma ideia do que é ter falta de chá? Non falta de chá, que falta algo de salero, que falta algo de... falta algo de enerxía, falta algo de... Non sei, Falta de chá, falta de personalidade. Olha, sabes o que é que temos? É falta de tempo. Por isso eu vou seguir que vocês erraram. Ter falta de chá quer dizer não ter educação, não ter boas maneiras, ou ter falta de elegância a lidar com uma determinada situação, por exemplo. E porquê o chá? Os críticos de Cristiano Ronaldo dirão que a entrevista que ele deu esta semana mostra que tem falta de chá. Mas porquê o chá? Foram os portugueses, não se esqueçam que no século XVI Claro! Sim, eu sei, mas trouxeram Reino chá Unido. para as cortes europeias. Exatamente. Era um símbolo de elegância. Bom, não conseguiram superar esta prova. Não. Chumbamos. Índice de Tugalidade. Agora temos 2 minutos para o positivo e negativo da semana. O teu negativo, Begonha. Oia, parece que estamos aliñados, xa que falamos de falta de chá. Unha das coisas que eu teño comprobado e que lanzo cá neste programa, neste do pior da semana, é nos supermercados portugueses, sobre todo nunha cadea de supermercados portugueses, que sempre que vou facer eu a compra semanal en Lisboa, oia, que acontece? Vou á prateleira dos ovos e non há ovos. Mas é verdade, desaparece. Então, isto tem a ver porque agora Os doces com a no pão. crise as persoas agora Desembarcam. compram menos carne ou menos peixe e as proteínas são, que se compram são ovos, mas me está a acontecer todas as semanas. E xa falei com a encarregada da loja e diz, é verdade, e que desaparecem. Muito bem, que o teu acontece com isto? negativo. Porquê? O meu negativo da semana tem a ver com o Mundial, tem a ver com algo que é cultural em Portugal, mas que tem que ser respeitado porque faz parte da cultura, que é o clubismo. Não suporto o clubismo, não faz parte da minha cultura e, sobretudo, eu sou, antes de tudo, patriota. Patriota, neste caso, vou torcer para Portugal e para a França, mas, neste caso, Isso, eu afinal, não foram gosto... França e Eu não Portugal. gosto... E se afinal foram França mais um Portugal? pesadelo, não, mas porquê? Porque eu conheço muitos amigos. As pessoas do Benfica estão furiosas porque estão lá Otávio e Pepa. As pessoas do Porto estão furiosas porque há demasiados jogadores do Benfica. As pessoas do Sporting estão furiosas porque não há nenhum jogador do Sporting. Resultado, eu não sinto algo que eu adoro, que é, normalmente, quando joga o teu país, uma nação, o teu país, devias esquecer, um pouco, durante uma competição só, o clubismo para torcer realmente. Não sabes o que para foi, o teu país. por exemplo, nos anos 80, Olivier, aí sim, era uma guerra completa. Olha, devo dizer-vos que Mas é a minha plena opinião, seleção. olha. Eu devo dizer-vos que o Olivier é tão contra o clubismo, mas falou com tanto entusiasmo, voltou a despentear-se todo. Vamos ao positivo, Begonha. Pois o positivo chama-se Centenario de Saramago. Eu gostaba moito de Saramago e coñecía o Saramago na súa última etapa. Coincidimos varias veces e con a Pilar, gosto moito da súa viúva Pilar del Río e todo o que está a facer por Portugal e pela memoria do Saramago. Mas este centenario de Saramago está a ultrapasar fronteiras, está a atravesar as fronteiras de Portugal. E entón, para min, eu ficaba arrepiada e moito contente cando vin há uns días e o que se ten publicado na imprensa española en diferentes xornais nos últimos días sobre este centenario de Saramago. É dizer, lembrar a figura de Saramago. E cá, en Vigo, no Instituto Camões, tamén se ten celebrado con unha obra de teatro, con unha exposición. Portanto, Saramago está moito presente tamén deste lado da fronteira. E acho que é moito bom que Muito as bem. novas xerações lembren a Saramago. Muito bem, e o teu positivo, Olivier? O meu positivo é o que gosto imenso, e há muitos em Portugal, direi um pouco mais em Portugal do que em França, que são os pais, os filhos deles, neste caso, que trabalham na mesma empresa que os pais. Adoro isto, sempre gostei, não sei porquê. Por exemplo, na Eurosport há um caso curioso que é a maratona. Há certos partidos em que é assim. Sim, sim. Na maratona, por exemplo, na Eurosport, nesta prova de maratona, comentam no microfone Luís Lopes, grande especialista do atletismo, e o filho dele, António Lopes. E o meu positivo da semana é que esta semana ganhei a esperança que isto possa me acontecer um dia, porque o meu filho está cada vez mais armado em Miguel Coelho, ou seja, adora a política, com 17 anos, anda louca com a política, faz-me perguntas sobre o liberalismo, sobre o Salazar, sobre tudo, e por isso ainda mantenho o sonho um dia que possamos os dois estar na rádio ou na televisão. Olha, imaginas que Temos os que fechar. nosos fillos, Temos mas que fechar. imaginas que os nosos fillos
continuem também e sejam, imagina, também jornalistas. Muito bem, meus amigos, vamos mesmo ter que fechar meu e Deus. mesmo este Runaway Train já vai tocar muito pouco tempo. Fogo, Mas que é falta sempre de bom chá, ter-vos aqui. Paulinho. Obrigado, Olivia, Que obrigado, falta de chá. Begonha, obrigado. Isto foi falta de chá, é verdade. Bom fim de semana.